Vamos a uma questão da Fundação Carlos Chagas para o concurso de técnico de sistema metroviário, tá? Metrô. Ela trabalha com voz verbal, né? Não é muito complicado. A FCC gosta bastante disso, de tempo verbal, de modo, conjugação verbal e voz verbal, né? Então, se no seu concurso cai a banca da FCC, então se prepara, porque ela dá bastante exercício assim, tá? Não é complicado. Você só tem que prestar atenção numa coisa. Se eu tenho aqui, ó, que ela vai passar para a voz passiva, né? Então, ó, ela está na voz ativa. Se na voz ativa eu tenho um verbo, na voz passiva eu tenho que ter dois. Se na voz ativa eu tenho dois, na voz passiva eu tenho que ter três, tá? Então, ele tinha falado o recado. O recado tinha sido falado, tá? Fica meio estranho, mas é assim. Então, se na voz ativa tem dois, na voz passiva tem três. Se na voz ativa tem um, na voz passiva tem dois. Por quê? Porque vai ser o verbo ser mais o particípio do verbo lá da oração na voz ativa. E aí, no caso, por exemplo, ele tinha falado o recado, tinha falado, eu já tenho o tinha, que é o verbo ter, né, que eu vou repetir na voz passiva, e eu já tenho falado no particípio. Então, eu, na voz passiva, vai ficar tinha sido, eu introduzo o verbo ser, tinha sido falado, tá? Então, vamos lá para o que nos interessa. A frase é: sertanejo indicava indistintamente as músicas produzidas no interior do país. Sertanejo indicava as músicas. Vamos pegar o mais simples para que nós transformemos. As músicas eram indicadas pelo sertanejo, tá? Então, ele indicava. Indicava, você vai ver que é o pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu tenho que transformar o verbo ser no mesmo tempo, né? Então, eu não posso falar indicava as músicas foram indicadas. Então, tem que ser indicou. Ele indicou as músicas foram indicadas. Ele indica as músicas são indicadas. Então, tem que estar no mesmo tempo verbal da voz ativa, tá? Então, o verbo ser que eu vou usar na voz passiva tem que estar no mesmo tempo verbal do verbo da voz ativa. Mais uma coisinha que tem que saber, né? Então, como nós já montamos, as músicas eram indicadas pelo sertanejo. Não pode ser o vinham, porque é como se eu estivesse colocando vinham sendo indicadas. Vinham indicadas, né? Vinham sendo, aí até daria certo. Nem pode ser o indicado. Por quê? Porque eu tenho que concordar com músicas e não com sertanejo. Então, a gente já descarta o indicado, porque eu não concordo com ele, né? Que no caso vai passar a ser agente da passiva. E foi indicada, estaria certo se fosse música no singular e indicava, estivesse indicou. O sertanejo indicou a música foi indicada. Não pode ser indicada, porque teria que ser plural e aí não poderia ser foi. Tá? Então, dois erros aí. Cuidado para não ser pego também. Então, a resposta correta é: eram indicadas. O sertanejo indicava, as músicas eram indicadas pelo sertanejo. De sujeito, ele passa a agente da passiva. Tudo bem?